Era uma manhã radiante no centro de São Paulo, onde o edifício empresarial mais luxuoso da cidade brilhava sob o sol. Os vidros espelhados refletiam o céu azul, enquanto pessoas apressadas entravam e saíam, imersas em suas rotinas. No centro desse universo corporativo, João Martins, um magnata conhecido por seu poder e temperamento cruel, estava prestes a ter um encontro que mudaria sua vida para sempre. João, dono de uma fortuna incalculável e de uma rede de empresas que dominava o mercado, caminhava pelos corredores impecáveis do edifício, observando tudo com um olhar crítico. Ele tinha uma obsessão por perfeição. Nada podia estar fora do lugar, nenhuma falha era aceitável em seu mundo. Seu sucesso havia sido construído em cima de uma disciplina implacável, e ele esperava o mesmo de todos ao seu redor. Enquanto andava pela recepção principal, seus olhos caíram sobre uma cena que imediatamente o incomodou. Antônio, o responsável pela limpeza do prédio, estava agachado, polindo o mármore do chão com um esfregão. A visão de alguém em um trabalho tão humilde fez com que João franzisse o senho. Para ele, pessoas como Antônio eram invisíveis, apenas peças no tabuleiro que ele controlava. Mas naquele dia, algo dentro de João despertou um impulso cruel. Sem hesitar, ele se aproximou de Antônio e, com a voz carregada de arrogância, disse: "Você ainda está limpando o chão? Faz quanto tempo você faz esse trabalho?" 10, 15 anos. Não cansa de ser tão medíocre? Antônio, com a cabeça baixa, continuava concentrado em seu trabalho. As palavras de João o atingiram como uma pedra. No entanto, ele não reagiu imediatamente. Durante anos, ele havia aprendido a suportar o desprezo dos superiores, a ignorar os insultos. Mas naquele dia, algo era diferente. João, percebendo que não havia recebido uma resposta imediata, deu um passo à frente, sua expressão agora cheia de desdém. "É isso que você vai ser pelo resto da sua vida, um limpador de chão. Sem ambição, sem futuro. É patético." João riu, satisfeito com sua própria crueldade. Antônio, ainda ajoelhado, respirou fundo. Ele sempre acreditou que seu trabalho, por mais humilde que fosse, tinha dignidade. Ele limpava aqueles corredores com dedicação, não porque esperava reconhecimento, mas porque tinha orgulho de fazer o seu melhor, mesmo nas tarefas mais simples. Mas ser humilhado daquela maneira, por alguém que não conhecia sua história, seu esforço, era demais para ele suportar em silêncio. Com calma, Antônio levantou-se. Seus olhos, antes voltados para o chão, agora encaravam João diretamente. Havia uma tranquilidade inesperada em seu olhar, algo que surpreendeu o magnata. "Eu faço esse trabalho porque escolhi, Sr. João", começou Antônio, sua voz calma, mas firme. "Não porque sou forçado a isso, e ao contrário do que você pensa, não sou uma pessoa sem ambição. Eu sou muito mais do que você imagina." João riu novamente, um riso sarcástico, sem acreditar no que ouvia. "Mais do que um limpador de chão. Não me faça rir, homem. Você não passa de um fracassado. Gente como você nasceu para obedecer." Aquele era o ponto de virada. Antônio, mantendo-se calmo, respirou fundo mais uma vez e continuou: "Senhor João, eu sou um dos acionistas desta empresa. Tenho 30% das ações desta companhia. E faço esse trabalho porque quis entender como são tratadas as pessoas que trabalham aqui. E o que descobri hoje me surpreendeu." As palavras de Antônio caíram como um trovão sobre João. O magnata, acostumado a controlar tudo e todos, sentiu seu mundo balançar. Ele olhou para Antônio com uma mistura de descrença e choque. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Como aquilo era possível? Como ele, o grande João Martins, poderia não saber que um dos maiores acionistas de sua própria empresa estava ali, bem debaixo de seu nariz, trabalhando como um simples limpador? O silêncio que se seguiu foi profundo. João sentiu suas pernas fraquejarem, e antes que pudesse processar completamente o que havia acabado de ouvir, ele caiu de joelhos no chão, a poucos metros de onde Antônio havia passado o esfregão minutos antes. A recepção, que antes estava movimentada com o vai e vem de funcionários, parecia agora parada no tempo. Todos os olhos estavam voltados para a cena chocante que se desenrolava. O poderoso João Martins, de joelhos, diante de um homem que ele acabara de humilhar. E o silêncio de Antônio, aquele mesmo silêncio que tantas vezes havia sido visto como submissão, agora ecoava como uma lição impossível de ignorar. João, ainda em choque, levantou os olhos lentamente e encontrou o olhar de Antônio. Pela primeira vez, ele não viu um simples funcionário. Viu um homem que possuía algo que ele, com todo o seu dinheiro e poder, parecia ter perdido há muito tempo: dignidade.
Enquanto João ainda estava ajoelhado no chão, lutando para processar a verdade que acabara de ouvir, Antônio manteve-se firme, sua expressão calma, mas determinada. Não havia um traço de arrogância ou vingança em seus olhos, apenas uma quietude que contrastava fortemente com a confusão e o choque de João. Como isso é possível? João finalmente balbuciou, com a voz hesitante quase inaudível. Você é acionista da minha empresa? Antônio, ainda de pé, com o pano de limpeza nas mãos, olhou para João com compaixão antes de responder. Sim, senhor João, sou um dos principais acionistas. Você nunca me viu em suas reuniões, porque preferi me manter afastado da parte administrativa. Confiei que minha participação estava em boas mãos, mas hoje percebi que há algo profundamente errado na maneira como esta empresa trata seus funcionários. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras ecoassem por mais um momento no silêncio que se seguiu. João, ainda incrédulo, começou a levantar-se lentamente, sentindo o peso de cada palavra. Ele tentou recompor sua postura, mas o impacto emocional daquele momento o deixara abalado. Para alguém que sempre se orgulhara de estar no controle, aquela situação o colocava numa posição de completa vulnerabilidade, algo que ele nunca havia experimentado. Mas, por quê? João perguntou, agora de pé, mas ainda com a cabeça baixa, evitando o olhar de Antônio. Por que você estaria fazendo isso? Limpando o chão como se fosse... Ele não terminou a frase. Não conseguiu. Antônio, percebendo a oportunidade de ensinar uma lição, falou com ainda mais firmeza, mas sem perder o tom respeitoso. Por que, senhor João? Eu queria entender como é ser tratado por pessoas como você. Queria ver como a empresa que ajudei a construir com meu investimento trata aqueles que fazem o trabalho mais invisível. E o que descobri é triste. A arrogância com que você e outros tratam pessoas como eu, como se fossem descartáveis, é desoladora. O poder subiu à sua cabeça e você se esqueceu do que realmente importa. João ficou em silêncio, sentindo o peso dessas palavras. Tudo ao seu redor, toda a sua visão de mundo parecia estar desmoronando. Ele era um homem acostumado a comandar, a ser temido e respeitado. Mas ali, diante de Antônio, um homem que lhe desprezara apenas alguns minutos antes, sentia-se pequeno, impotente. Antônio continuou. Dinheiro não compra respeito, senhor João. E poder não é sobre humilhar os outros. Eu tenho uma vida simples, mas isso não diminui meu valor. Trabalho porque quero, porque acredito que todos têm o direito de serem tratados com dignidade, independentemente da função que desempenham. As palavras de Antônio eram como um espelho, refletindo a verdade que João sempre evitara. Durante anos, ele construiu seu império com base em uma crença inabalável em sua superioridade. Para ele, sucesso era sinônimo de poder, e poder significava controlar, dominar, subjugar. Mas agora, ao ouvir as palavras de Antônio, ele começou a perceber o vazio de sua visão. Você está certo, murmurou João, quase como um desabafo. Eu me perdi. Perdi o controle sobre quem eu sou, sobre o que significa liderar. Achei que ser poderoso era nunca mostrar fraqueza, nunca recuar. Mas agora vejo que isso me cegou. Antônio assentiu lentamente, compreendendo o peso da revelação de João. Ele sabia que aquela era uma jornada interna que o empresário precisava trilhar, mas também sabia que para a mudança ser verdadeira, João precisaria ir além de palavras. Todos nós erramos, senhor João, mas o que fazemos com esses erros é o que define quem realmente somos. Eu não estou aqui para destruir você ou sua reputação. Estou aqui porque acredito que as coisas podem mudar e que você pode mudar se quiser. Aqueles últimos momentos pareceram uma eternidade para João. Sua mente estava a mil. Ele pensou em sua carreira, em tudo que construíra, nas pessoas que perdera ao longo do caminho por sua própria arrogância. Ele percebeu, pela primeira vez, que o verdadeiro poder não estava em humilhar os outros, mas em ser humilde o suficiente para aprender. João finalmente levantou a cabeça, agora mais calmo, com um olhar de aceitação no rosto. Eu não sei por onde começar. Admitiu ele, com uma honestidade que nunca antes havia demonstrado. Antônio sorriu levemente, um sorriso de compreensão, e respondeu. O primeiro passo é reconhecer seus erros, como acabou de fazer. O segundo é começar a tratar todos, independentemente de seu cargo ou função, com o respeito que eles merecem. E talvez o terceiro passo seja olhar para si mesmo com mais compaixão, senhor João. Ninguém é perfeito, mas todos podemos melhorar. João assentiu lentamente. As palavras de Antônio ressoaram fundo. Ele sabia que a mudança não seria fácil.
Sabia que precisaria enfrentar a resistência interna e externa, de colegas, de amigos e até de sua própria família, que havia sido moldada pela mesma visão de mundo que ele. Mas pela primeira vez, ele sentiu que estava pronto para dar o primeiro passo. Antônio, sentindo que o momento de partir havia chegado, colocou o esfregão de volta no balde com suavidade e pegou suas coisas. Antes de sair, olhou para João uma última vez e disse: "Estarei por aqui, Senhor João, e se precisar de ajuda, sabe onde me encontrar." Com isso, Antônio caminhou calmamente para fora da recepção, deixando João Martins em um silêncio profundo. Mas dessa vez, o silêncio não era de humilhação ou derrota, era de reflexão. João não sabia ao certo o que faria no dia seguinte, mas sabia que algo dentro dele havia mudado. E agora, ele só podia esperar que fosse o suficiente para começar uma nova jornada. Uma jornada que ele nunca antes imaginara trilhar. Na manhã seguinte ao encontro com Antônio, João Martins acordou cedo, mas desta vez com uma sensação de inquietude que ele não conseguia dissipar. Ele estava acostumado a enfrentar o dia com confiança, preparado para tomar decisões duras e comandar sua equipe com autoridade. Porém, agora, a realidade de suas ações e o impacto que elas tiveram sobre os outros pesava em seus pensamentos. Quando chegou à empresa, o ambiente parecia o mesmo de sempre. Funcionários apressados, telefonemas ininterruptos e reuniões sendo marcadas. No entanto, para João, nada estava igual. Ele sentia os olhares de seus colaboradores de uma maneira diferente, como se todos soubessem da humilhação que sofrera no dia anterior. Claro que ninguém falava sobre isso abertamente, mas o silêncio nos corredores e o respeito automático que antes o cercava pareciam agora forçados, vazios. Enquanto caminhava pelo prédio, João refletia sobre sua posição de poder. Quantos outros funcionários, assim como Antônio, haviam sido desrespeitados por ele? Quantas oportunidades ele teve de fazer o certo, mas escolheu o caminho da arrogância e do desprezo? Essas perguntas martelavam sua mente. Ao chegar ao seu escritório, ele se trancou lá dentro, observando a cidade através das enormes janelas de vidro. Do alto de seu império, ele via o mundo se desenrolando abaixo. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se desconectado dele. A vista que antes lhe trazia orgulho, agora parecia vazia. Ele sabia que algo precisava mudar. Depois de algumas horas perdido em seus pensamentos, João decidiu agir. Chamou uma reunião com seus diretores, algo que ele raramente fazia de maneira informal. Quando todos chegaram, notaram imediatamente que o ar de confiança habitual de João estava ausente. Ele parecia mais humano, mais vulnerável, e isso gerou uma curiosidade silenciosa entre os presentes. João começou a falar, sua voz mais baixa do que o normal, mas com uma sinceridade que surpreendeu a todos. "Ontem, algo aconteceu que me fez reavaliar muitas coisas", ele disse, olhando diretamente para seus diretores. "Por muitos anos, eu estive focado em construir este império, em garantir que fossemos os melhores, os maiores, e nesse processo eu perdi algo fundamental: o respeito pelos outros." Os olhares ao redor da mesa estavam divididos entre surpresa e curiosidade. Aquela não era a conversa que eles esperavam ouvir de João Martins. Ele sempre fora conhecido por sua abordagem impiedosa, por exigir resultados a qualquer custo. Mas agora, ele estava falando de respeito? O que havia mudado? João continuou, sem hesitar. "Eu humilhei um funcionário ontem. Fiz isso porque achei que, por ser poderoso, isso me dava o direito de tratar os outros como inferiores. Mas estava errado. E sei que essa não foi a primeira vez. Por isso, estou aqui hoje a pedir que todos nós mudemos a maneira como tratamos nossos colaboradores. Quero criar um ambiente onde cada pessoa, desde o diretor mais alto até o faxineiro, seja tratada com dignidade e respeito." O silêncio na sala era palpável. Ninguém esperava esse tipo de discurso vindo de João. Ele olhou ao redor da mesa, vendo as expressões de seus diretores, alguns surpresos, outros céticos. Sabia que isso não seria fácil de implementar, especialmente porque ele havia moldado a cultura da empresa com sua própria atitude arrogante durante anos. Mas sabia que precisava começar de algum lugar. "Vamos instituir uma série de programas internos para garantir que todos sejam ouvidos e valorizados. Quero que isso comece imediatamente. E cada um de vocês será responsável por fazer isso acontecer. Se alguém não estiver disposto a seguir essa nova direção, será convidado a se retirar da empresa." João fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem pela sala. A reação dos diretores foi mista. Alguns assentiram em concordância,
outros pareciam desconfortáveis. Era evidente que essa nova postura de João seria um desafio para muitos, mas ele estava determinado a seguir em frente, mesmo que isso significasse enfrentar resistência. Depois da reunião, João sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Tomar aquela decisão foi difícil, mas ele sabia que era o certo. No entanto, isso era apenas o começo. A mudança real viria com o tempo, e ele precisaria estar preparado para os obstáculos que surgiriam. Enquanto isso, Antônio continuava seu trabalho na empresa, embora agora fosse visto com novos olhos por muitos dos funcionários. A história de que ele era um dos acionistas já havia se espalhado, e aqueles que antes o tratavam com indiferença agora mostravam respeito. No entanto, Antônio não mudou seu comportamento. Continuava cumprindo suas funções com a mesma dedicação de sempre, como se o evento do dia anterior não tivesse ocorrido. Dias depois, João procurou Antônio novamente. Dessa vez, não como chefe ou acionista, mas como alguém em busca de um conselho. Antônio, eu quero agradecer por ontem. Você poderia ter me humilhado publicamente, mas escolheu me ensinar uma lição. Uma lição que eu precisava aprender. João começou com humildade evidente em sua voz. Antônio, que estava limpando uma das janelas no corredor, parou por um momento e olhou para João. Ele deu um leve sorriso, mas seu olhar era firme. Eu não quis te humilhar, Sr. João. Quis te mostrar que por trás de qualquer cargo, seja ele alto ou baixo, existe uma pessoa com valor. O poder não está em quem manda, mas em quem respeita. Antônio falou com a mesma serenidade que demonstrara no dia anterior. João assentiu, absorvendo as palavras. Sabia que tinha muito a aprender e que a mudança não viria de um dia para o outro. Mas ele estava disposto a tentar. Pela primeira vez em muitos anos, ele via o poder não como um meio de dominar, mas como uma oportunidade de construir algo melhor, mais humano. Com uma nova mentalidade, João prometeu a si mesmo que a partir daquele momento, usaria sua posição de poder para elevar os outros, não para rebaixá-los. Ele sabia que seria um caminho longo e cheio de desafios, mas estava disposto a seguir por ele, sabendo que pessoas como Antônio estariam ali para lembrá-lo do que realmente importava. Os meses que se seguiram ao encontro entre João e Antônio foram de profunda transformação, tanto para a empresa quanto para João Martins. A mudança na cultura organizacional, inicialmente recebida com ceticismo, começou a tomar forma. Programas de valorização dos funcionários foram implementados e, pela primeira vez, os trabalhadores da base, como os da limpeza e da manutenção, tiveram a oportunidade de participar de reuniões, expressar suas preocupações e sugerir melhorias. A decisão de João de reformular completamente a maneira como a empresa operava não foi fácil. Muitos dos seus colegas de diretoria, que durante anos se beneficiaram do ambiente de trabalho opressivo e hierárquico, não aceitaram a mudança com facilidade. Houve resistência. Alguns abandonaram a empresa, acreditando que a nova abordagem mais suave prejudicaria os resultados financeiros. Mas João estava determinado a provar que o respeito e a dignidade no local de trabalho não eram apenas morais, mas também vantajosos para os negócios. Com o passar do tempo, os resultados começaram a aparecer. A produtividade da empresa aumentou e o índice de satisfação dos funcionários disparou. Aqueles que antes se sentiam desvalorizados agora trabalhavam com mais empenho, sabendo que suas vozes eram ouvidas e que eram parte importante do sucesso da companhia. João, por sua vez, começava a sentir algo que não experimentava há anos: satisfação genuína com seu trabalho. Em um determinado dia, meses após o incidente com Antônio, João foi surpreendido por um convite inesperado. Antônio o convidou para um almoço em um restaurante modesto, localizado no bairro onde ele vivia. João, que sempre esteve acostumado a restaurantes luxuosos e ambientes de alto padrão, ficou surpreso com o convite, mas aceitou de bom grado. Ele sabia que essa era mais uma oportunidade de aprender com um homem que havia lhe mostrado uma nova maneira de enxergar o mundo. Quando João chegou ao restaurante, foi recebido por Antônio com um sorriso caloroso. O local era simples, com mesas de madeira e um ambiente acolhedor, bem diferente dos ambientes de luxo aos quais João estava acostumado. Eles se sentaram e, durante a refeição, Antônio começou a contar um pouco mais sobre sua vida. Algo que João nunca havia perguntado antes. Antônio era um homem simples, que crescera em uma família humilde e, desde muito jovem, aprendera o valor do trabalho duro.
Ele começou sua carreira trabalhando como faxineiro em pequenas empresas, sempre com o objetivo de garantir que sua família tivesse uma vida melhor. Com o passar do tempo, Antônio começou a investir pequenas quantias de dinheiro que economizava em ações, estudando o mercado financeiro por conta própria. Foi assim que, silenciosamente, ele construiu uma fortuna considerável, tornando-se um dos acionistas da empresa de João, sem que ninguém soubesse. Eu nunca quis o poder pelo poder, João, explicou Antônio, enquanto saboreava seu prato simples. O dinheiro e os investimentos vieram como consequência de decisões cuidadosas. O que eu queria, desde o começo, era entender como as coisas funcionavam de verdade. E foi trabalhando em todas as posições que pude ver o que realmente acontece nas empresas. Vi como os mais humildes são tratados. E foi isso que me levou a continuar trabalhando na limpeza, mesmo quando eu já não precisava mais do dinheiro. Queria ver de perto quem são as pessoas que realmente fazem as coisas acontecerem. João ouviu em silêncio, refletindo sobre como, durante anos, ele havia negligenciado esses mesmos trabalhadores. Ele sempre acreditou que o sucesso era medido pelo lucro, pela expansão e pela dominação do mercado. Mas agora, sentado diante de Antônio, ele começava a perceber que o verdadeiro sucesso vinha da maneira como ele tratava as pessoas ao longo desse caminho. Ao final do almoço, João se sentiu profundamente grato, não apenas pela refeição e pela companhia, mas pela lição de vida que Antônio havia lhe proporcionado. Ele percebeu que o dinheiro, o poder e o sucesso empresarial eram passageiros, mas o impacto que ele deixaria nas vidas das pessoas seria duradouro. Naquele mesmo dia, ao voltar para a empresa, João entrou em seu escritório e olhou para o quadro na parede, uma pintura que ele mandara pendurar há anos que simbolizava o sucesso de sua empresa. Mas agora, ao observar o quadro, ele sentia que algo estava faltando. O sucesso não era mais o mesmo para ele. Dias depois, João mandou remover o quadro e substituí-lo por uma nova arte. Uma imagem simples de uma árvore, com raízes profundas e ramos que se estendiam em todas as direções. Para João, essa árvore representava o que ele agora acreditava ser a essência de uma liderança verdadeira. Raízes fortes no respeito e nos valores, e galhos que crescem, alcançando todos aqueles ao seu redor. A empresa de João continuou a crescer, mas agora sob uma nova liderança e uma nova filosofia. Ele começou a investir em programas de desenvolvimento de funcionários, permitindo que aqueles que antes eram considerados invisíveis pudessem subir na hierarquia, desenvolver suas carreiras e contribuir ainda mais para a organização. O ambiente na empresa floresceu e João finalmente encontrou a paz que buscava. Quanto a Antônio, ele continuou a trabalhar na empresa, mas agora em um papel de consultor. Sua presença era uma lembrança constante para João e para todos os outros de que o verdadeiro poder está na humildade e no respeito. Antônio havia se tornado não apenas um colega, mas um mentor e um amigo para João, mostrando-lhe o caminho para uma liderança baseada em compaixão. Assim, o que começou como um encontro de humilhação, terminou como uma jornada de renascimento e transformação. João Martins, o poderoso magnata que um dia acreditara que o sucesso estava no poder e na dominação, agora era um líder que entendia que o verdadeiro sucesso estava no respeito, na empatia e na maneira como ele tratava cada pessoa em seu caminho.